Então a gente parou onde eu tinha feito o quê? Tinha alterado a maneira como a program é gerado, né? Incluindo o nome do programa e o número da linha. A maneira como o tokens é gerado, porque o tokens agora é gerado a partir somente, né, de um elemento do dicionário. Então isso aqui foi uma alteração que eu fiz. E eu fiz aqui uma prévia, né, de como eu quero que o meu sistema de mensagens seja, o sistema de erros, né? Eu quero ter uma lista, né, de frases, que são strings, que vão ser colocados uma abaixo da outra. E eu quero passar para essa função error message esse item que tem, né, todas as informações que eu preciso para, né, mostrar o erro de forma bem bonitinha. E a lista de mensagens, certo? É basicamente isso que eu quero fazer agora. Ou seja, eu vou implementar uma função que pega essas informações e imprima na tela o erro da maneira que eu quero. Ok? Então vamos lá, vamos implementar essa função. Vou implementar ela aqui em cima. Tá? Essa função vai ser def error message. Né? E ela vai receber, né, o que? Ela vai receber um conjunto de metadados, né, que tem as informações, né, metadata, né, que são as informações sobre o comando, o nome do programa e a linha onde aquele comando foi encontrado. Eu vou chamar isso de metadata. E as mensagens, né? Messages. Ok? Então, isso é o que vem lá quando eu chamar essa função aqui. Tá? E aí, o que eu faço? Eu tenho que descompactar esse metadata em coisas que eu vou usar. Né? A primeira é a própria linha de comando, né? Que vai ser metadata com a chave line, certo? As outras coisas vão ser line number e o nome do programa, certo? Então, aqui onde eu tenho line, esse segundo aqui, né, vai ser line number, certo? E em terceiro vai ser o nome do programa, que é program name, né? Program name, ok? Então, aqui eu descompactei aquela informação que está dentro do metadata dentro dessas três variáveis. O que mais eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável, porque quando eu for mostrar o erro, eu quero que ele mostre o local bonitinho onde ele está dando erro, certo? E aí eu vou criar uma variável chamada loc, que é de local, né? Que vai ser uma fstring, vai ser uma string que ela vai ser composta da seguinte forma: ela vai ser composta pelo nome do programa, né? Aí dois pontos, a linha onde aquele programa, onde aquele comando foi encontrado, certo? Então aqui no primeiro eu ponho program name e aqui line number, ok? Então, quando ele for imprimir, ele vai ter essa string bonitinha mostrando o nome do programa e a linha. Tá? O que mais que eu preciso fazer? Eu vou, para separar, né, um erro do outro, por exemplo, né, eu vou colocar, no caso, como eu vou forçar o programa a sair na hora que ele der um erro, imediatamente, certo? Mas para ficar bonitinho, eu vou pedir para ele dar um print em quem? Em uma linha tracejada. Essa linha tracejada eu quero 50 traços, então eu faço 50 vezes um traço, certo? Você vai imprimir uma linha de 50 traços para mim. Tá? Eu quero fazer isso no começo e no fim. Então, o erro agora vai estar entre essas duas linhas tracejadas. E o que eu quero que ele faça? A primeira coisa que eu quero que ele imprima logo após esse traço é o seguinte texto, print, né? E eu quero que ele faça o seguinte, eu vou botar um fstring, né? Esse fstring ele vai ter duas coisas, ele vai falar assim, ó, erro, né? Aí vem aquela variável lá, loc, né? Que é a localização, e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer essa localização, né? Ele diz o programa e o número da linha. Mas eu também quero que ele me diga qual é a linha, né? Então, qual é o comando em si, né? Que a gente está chamando de linha. Então, ele vai aparecer o erro local e a linha, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo até aqui, certo? Eu vou causar de propósito aquele erro para acontecer.
Então, esse erro aqui acontece quando eu tenho uma ordem incorreta de identificadores, certo? Então, por exemplo, se aqui eu venho e coloco 3, certo aqui, é para dar aquele erro, tá? E aí ele vai chamar essa função, tá? E antes que eu continue aqui, eu vou pedir para o programa fazer o seguinte: toda vez que ele encontrar um erro, seja qualquer erro, eu quero que ele saia do programa, para não causar um futuro erro lá no Python, tá? Então eu vou pedir para ele fazer um raise, né? Ou seja, ele vai assim que ele chegar nessa linha de comando bem aqui, ele vai fazer o system exit, né? 0. Ou seja, ele vai sair de forma silenciosa. Por que eu quero que ele saia de forma silenciosa? Porque o erro já foi lidado, né? Já foi mostrado por mim, certo? Então, se eu rodar o programa dessa forma agora, com esse erro aqui, é de esperar que ele mostre uma linha, né, de traços, essa linha e outra linha de traços. Então, vamos lá. Ctrl B. Pronto, exatamente o que eu queria, certo? Então, veja lá. Aqui ele está dizendo, né? Ó, erro, que é essa parte aqui. Lock, ele está dizendo, ó, o programa está em exemplo, somar, LMP, exatamente o que eu queria, né? O programa está aqui, eu sei identificar dentro do exatamente o arquivo que deu erro. Aí ele diz na linha 1, certo? Na linha 1, aí tá errado, né? Porque aqui é a linha 2, eu vou já corrigir isso. E ele diz o comando R321. Aqui, ó, R321, ok? Então, por que que isso está errado? Porque aqui está mostrando 1 e aqui está mostrando 2. Porque lá na hora que eu fui fazer essa parte aqui, veja, ln aqui é o índice criado pelo enumerate dessa lista. E essa lista começa em 0. Mas o meu programa começa em 1. Então, para eu fazer isso de forma correta, eu teria que somar 1 aqui, certo? Então, quando eu for gravar esse número aqui, eu somo 1. Só isso, ok? Então, se eu salvar isso e rodar novamente, agora ele vai dizer de novo, mesma coisa, só que está na linha 2, que é exatamente onde eu estou. Linha 2, e o comando é esse aqui. E o programa está certinho aqui, certo? Só que ele não mostrou a mensagem de erro. Ele só fez a parte do metadados, né? Agora eu quero que ele me mostre a parte do erro. A parte do erro é uma lista, né? E essa lista eu preciso dar fazer uma interação dela. Então, eu um for, né? Aí eu posso colocar message in messages, né? Para cada mensagem na lista de mensagens, eu quero que ele dê um print parecido com esse. Só que em vez de ter o lock, certo? Não, vai ter o lock, tudo bem. Só que em vez de ter a linha, eu quero que ele coloque aqui o message, né? Então, tenho que indentar aqui, tá? Agora, se eu rodar desse jeito, veja, é exatamente o que eu queria, tá? Então, ele fala, né? Ó, foi um erro, arquivo tal, linha tal, e aí ele bota a lista de erros, né, na ordem que eu coloquei lá. Erro na definição de registradores, ordem incorreta dos identificadores. Ou seja, aqui é uma coisa geral, né? Erro na definição de registradores. Mas qual que é o erro em si? Né? Ordem incorreta dos identificadores, certo? E aí, desculpa, com isso eu posso criar, né, erros, né, mensagens de erros que são mais organizadas como essa, né? Então vamos fazer isso para os outros erros. Então eu vou corrigir esse erro para ele não aparecer mais por enquanto. E vamos fazer de um por um aqui, né? Esse erro aqui, por exemplo, ele acontece quando a gente tem essa tentativa de transformar o token 1 ou 2, né? Que são esses valores aqui, ou esse, em inteiros. E ele não consegue. Se ele não consegue fazer isso, ele dá esse erro. Ou seja, é impossível converter str em int. Então a gente vai transformar esse print aqui em algo parecido com isso, certo? Então vou copiar e colar, certo? Ajeitar a indentação. E agora qual que é o conteúdo, né? Aqui em vez de erro na definição, continua sendo erro na definição de registradores. Só que qual que é o erro específico? É esse aqui, ó. Impossível converter, né, string em int, certo? Só que nem isso está muito correto. Por quê? Porque eu não sei, na verdade, se a pessoa colocou um string ali, né? Eu só sei que ele não conseguiu transformar em inteiro, certo? Então eu posso mudar esse texto aqui, né? Eu posso dizer que identificadores de registradores, né? Na verdade, identificação de registradores ou valores, né? A identificação,
é a identificação ou valores de registradores devem ser inteiros, certo? Então, esse é o erro, na verdade, que eu quero que apareça. Então, por exemplo, se eu vim aqui e em vez de 21 colocar, sei lá, a letra P, salvar e rodar, veja, erro, né? Na linha 2 de novo, né? Eu poderia fazer na linha 1. Vamos fazer na linha 1 para ver se aparece certinho. Então, aqui, ó, se eu colocar a letra E, salvar, tá? Aqui, né? Na linha 1, R1E, erro na definição de registradores, identificação dos valores de registradores, identificação ou valores de registradores devem ser inteiros. E aí, como eu falei, você pode ser mais específico e separar esse try aqui em dois, né? Para você saber exatamente se você está lidando com um tipo de identificador ou valor, certo? E você pode até ser mais específico ainda. Você pode descobrir qual é o tipo que você colocou aqui para ver se dá, né? Para você. Eu não sei, eu não fiz isso ainda, mas talvez você consiga identificar o que você colocou aqui e dizer, olha, você está tentando transformar um string ou tal coisa num inteiro e não vai dar certo, né? É algo do tipo. Eu não vou fazer isso agora, pelo menos, porque a gente tem outras coisas para fazer, tá? Aqui, nesse erro aqui, né? Eu posso também fazer a mesma coisa. Venho aqui, ó, copiar e colar. Aqui, acertar a indentação. Aí o erro aqui é erro na definição dos registradores. Que erro é esse? Esse erro vem de onde? Vem quando eu não tenho 3 tokens na definição, né? Então, erro na definição de registradores, aí eu posso exatamente dizer qual que é o erro, né? Eu posso dizer que é número incorreto de tokens deveria ser 3. Igual a, deveriam ser 3 tokens. Ok? Então esse é o erro caso você, por exemplo, cometa o seguinte problema, né? Se você vem aqui e deleta esse 2 daqui, né? Você esqueceu de botar o número. Né? Então você vem aqui, roda. Aqui, ó, número incorreto de tokens, deveriam ser 3 tokens. Se você vem e coloca 2, mas por acaso você escreveu uma outra coisa aqui, tipo 5, né? Vai dar o mesmo erro, né? E aí se você corrige, roda, e agora ele executou de forma correta, né? 77 mais 21, 98. Então tá tudo certo, ok? Então, onde é que eu tenho outros erros? Eu tenho erros aqui, né? Então, vamos transformar esses dois erros nisso aqui também, né? Deixa eu copiar e colar aqui. Como é que eu transformo esse erro? Esse erro é erro na definição de comandos, né? Comandos. Então, qual que é o erro? Tem menos de 2 arquivos, né? de 2 argumentos. Então, tem menos de 2 tokens, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Correto o número de tokens. Tem menos de 2 tokens, certo? Eu tiro isso. E agora, se eu, por exemplo, aqui tirar um daqui, esse erro deveria aparecer. Tem um erro de Python, né? Porque eu tentei rodar esse programa, tem que rodar esse aqui. Tá aí, né? Erro na definição de comandos, número incorreto de tokens, tem menos de 2 tokens. Aí eu sei exatamente o que está acontecendo. E de novo, ó, arquivo na linha 5, né? É exatamente onde ele está, ok? Então, se eu voltar isso e por acaso colocar um token a mais aqui, né? Salvar, ele vai ter que dar o erro desse lado aqui, né? Então eu copio e colo esse no lugar disso. E aqui tem mais de 3 tokens. Então aqui está correto, mas não deveria, né? Ele deveria ter dado essa mensagem de erro. Aí ele entrou num loop infinito, por algum motivo. Vou ver se eu não fiz algo muito estranho aqui, né? Salvar aqui, rodar o programa, rodou. Mas por algum motivo, quando eu botei 4 tokens aqui, ele
entrou num loop infinito. Então, isso é um bug. Isso não deveria acontecer, tá? Não deveria acontecer dessa forma. Então, vamos ver o que a gente tem de erro aqui, né? Messages... Ah, tá. Porque ele não deu... Eu copiei uma parte, mas não copiei a parte do erro. Como eu não copiei a parte do erro, ele não saiu do programa, certo? Esse é um erro que provavelmente ele é crucial, certo? Se ele não vir para essa função e der um system exit, ele vai entrar no loop infinito por algum motivo, né? Poderia até analisar o porquê que ele deu loop infinito, mas a gente não precisa, porque quando esse tipo de erro acontecer, ele é para sair do programa. Então, quando eu rodar agora, certo? Ele está dizendo, né? A linha 7, isso aqui, menos 2 a 4, erro na definição, tem mais de 3 tokens. E dessa forma, a gente encerrou, né, todos os lugares onde eu coloco mensagem de erro. Então, mais na frente, quando a gente for complicar o programa, né, eu tenho uma maneira mais adequada de mostrar exatamente onde está um erro, ok? E isso vai ser muito útil, principalmente quando a gente estiver importando módulos que a gente vai criar. E aí eu preciso saber exatamente em qual lugar, né, qual programa ele está, qual a linha, qual que é o erro e qual que é o tipo, né, para a gente não ficar perdido, ok? Então, a gente continua no próximo vídeo.